Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem a ver isto. Portanto, hoje trago-vos um vídeo que é complementar ao de ontem. Sensivelmente eu falei-vos de um gesto que se podia fazer de forma a poder dizer aos outros para se calarem sem dar nas vistas e sem fazer olhares, em que a pessoa que sabe o sinal vai perceber que não é momento para falar e as outras pessoas que não sabem o sinal pensam só que a pessoa estava a fazer outra coisa. E o gesto é sensivelmente usar então a casa do A e a casa do C, em que o A é um 1 e o C é o 3. E muita gente conta as coisas como 1, 2, 3, 4 e de forma a simplificar podemos então usar essa ordem, ou seja, 1, 2, 3, 4. Eu sei que o 2 não é o 3, ou seja, se eu fizer assim, estou a fazer A ou M, porque é a segunda letra da casa do A. No entanto, o gesto para amigo calma-te seria algo deste género, em que a pessoa faz esta posição de dedos, primeira letra, segunda letra, ou seja, primeira palavra, segunda palavra, amigo calma-te, e por isso se nós fizermos só assim, no ar, a outra pessoa pode pensar, amigo, conta, por exemplo. Pode pensar exatamente o oposto. E como é que nós podemos fazer para distinguir se estamos a passar a mensagem do cala ou do fala? Portanto, o fala seria, como eu estou a fazer agora, amigo, conta, fazendo só o gesto no ar, sem mais nada na mensagem. O amigo cala-te pode ser, por exemplo, colocar este dedo a apontar para o nariz e este dedo a apontar para a boca. Ou seja, fazer algo deste género. Vou tentar fazer aqui com o boneco. Fazer algo deste género. Algo deste género. Em que a pessoa diz, amigo, cala-te. E porquê é que eu estou a inverter a roda? Basicamente a roda está invertida porque quando nós falamos, ou seja, quando nós pensamos na roda como ela é, ok? No entanto, se eu fizer o gesto e a outra pessoa ter que inverter a roda para ela, ou seja, se eu fizesse este gesto para nós que estamos a fazê-lo com a roda direita, seria Kitty e ilumina. E eu sei que estou a ser um bocadinho egocêntrico neste momento, a dizer que eu ilumino, porque na verdade isto não é muito iluminação, ou se calhar até é, e eu estou a ser humilde. A verdade é que estou a usar a palavra Kitty, porque, como já disse, é a minha alcunha de há muito tempo atrás e é uma alcunha que não é exatamente Kitty, mas é a palavra em português, a minha alcunha, e estou a usar o Kitty para corresponder ao capa. E o Ilumina, estou a usar o Ilumina porque a casa 9, o verde escuro, seria então a casa da iluminação. Mas como os outros não veem como nós, ou seja, os outros veem assim, como podem ver, ao inverter a roda, estamos a dizer, amigo, cala-te. Ou seja, por isso é que quando nós falamos com os outros, devemos inverter a roda para nós e fazer então o AC. E pronto, este é o gesto que eu tenho a ensinar hoje, segundo a minha roda. Não sei que mais ensinamentos eu vos vou poder dar. Não é questão de vos poder dar, é que vou pensar para vos falar. Posso falar de um outro ensinamento que é esta roda é para ser vista como uma roda da amizade, digamos assim, uma roda dos amigos, em que os amigos comunicam uns com os outros com palavras simples de amor. Por exemplo, amigo, boa, um, comigo, ou conta, ou dorme, dá, um, ensina, faz, ganha, hoje, ilumina, joga, e aqui o capa
muita gente, na nossa língua portuguesa, nós não temos palavras que comecem por capa, ou se temos são muito poucas e eu não as conheço. Portanto, os que temos são estrangeirismos, acaba sempre por ser de outras formas. E aqui no El, eu uso muito a palavra líder, mas também podemos usar a palavra linda. Por exemplo, linda amiga, certo? Se eu fizer assim, estou a dizer linda amiga. E pronto. Outra forma de vocês poderem rever nesta roda é, por exemplo, Ana, Bernardo, Catarina, Diogo, Elizabeth, Fernando, Gonçalo, Helder, Ivo, João, e aqui volto então a usar a minha palavra, o Kitty. E pronto, e outra forma que vocês também têm, que passo já a ensinar hoje, de comunicar é, e neste momento eu estou a falar, comunicar com um único dedo ou com um conjunto de dedos e não com a mão toda como eu falo, e falo instintivamente, eu não ponho nenhum dos sinais que estou a dar, tento falar da melhor forma para poder explicar as coisas, mas acreditem, isto ainda está a ser maturado e por isso eu não sei o que é que posso estar a dizer com as minhas mãos ou estar a mexê-las. Mexo-as porque é o meu instinto a trabalhar e nós nunca devemos desligar o nosso instinto, porque é o nosso instinto que nos diz faz isto ou faz aquilo. E efetivamente eu sigo não só o meu instinto, mas também aquilo que acredito que me chega, como eu já referi em vídeos anteriores, que me chega não digo de inspiração, mas do divino, que muita gente considera-me maluca por causa disso e muitos outros sabem aquilo que eu vou falar, que não é maluquice, mas sim uma outra forma de comunicar e de nos conectarmos com mais além. Portanto, voltando a focar no vídeo, por exemplo, podia dizer boa João, se me fiz entender, ou seja, boa de bom, de B e João, ou seja, aqui estou a referir-me ao J porque está neste ângulo e aqui estou-me a referir ao B e portanto boa João, ou então um gesto menos intuitivo, boa João, mas aqui já estou a fazer rotação da mão, portanto a roda também roda, certo? E portanto estaria a dizer mais do que só boa João. Assim como o facto de eu estar a fazer isto também pode dizer mais, como por exemplo se eu rodar o pulso, amigo, basta, por exemplo. E são estas pequenas nuances que acabam por tornar isto um pouco mais complexo e muitos vão jogar uns com os outros ou brincar uns com os outros usando esta roda e este ensinamento e para mim se isso acontecer e vir o mundo realmente a fazer este tipo de sinais à minha frente, eu vou ficar muito contente, mesmo que não saibam que fui eu que os inventei, mas acreditem que é muito doloroso uma pessoa ver coisas que ideologicamente parecem ter sido inventadas por elas e as pessoas nunca reconhecerem as suas criações e ignorarem os sinais. É verdade que eu não sei dar sinais, porque eu também ainda estou a maturar a ideia. E o facto de estar a maturar a ideia não significa que eu saiba usar completamente esta roda. A verdade é que eu aprendi, veio-me uma ideia de fazer esta roda e depois veio-me uma ideia de como usar a roda. E neste momento eu estou na parte do tive a ideia, apliquei a ideia, criei um jogo para o telemóvel que ainda estou a maturar em base nesta ideia e agora estou então a ensinar uma forma mais avançada de ler também esta ideia. E pronto. Eu não me quero vangloriar, apenas
também quero ser reconhecida pela criação que eu fiz e não quero ser esquecida, porque é por isso que eu estou a colocar os vídeos no YouTube, para que no futuro, em que eu já cá não esteja, as pessoas saibam que foi a Catarina que fez isto. Mesmo que não conheçam a minha cara, que não saibam a minha forma física, que apenas saibam reconhecer a minha voz, e ainda assim uma voz distorcida pela gravação da câmara, as pessoas nunca vão saber realmente quem criou isto, até porque eu não faço intenções de ser famosa e de me tornar pública e toda a gente me reconhecer. Quero sim manter-me no anonimato, quero sim ser reconhecida, mas não ignorada e negada. E dói muito ouvir negações, principalmente quando pode provenir de pessoas mais próximas, ou de pessoas nem tão próximas, mas que convivem no mesmo meio. Quero também realçar uma coisa, que é: um líder não se impõe, um líder deixa ser escolhido. E muitas vezes nós acabamos por ignorar o Deus, acabamos por ignorar o povo e acabamos por ignorar a família. E a verdade é que nós devemos ouvir os três. Devemos amar Deus e ouvir Deus. Devemos amar o povo e ouvir o povo. E devemos amar a família e ouvir a família. Pois estes são os três sustentos que nós temos. Porque sem o povo nós não temos nada. E quando eu digo nós não temos nada, é se não houver pessoas nas fábricas, a parte industrializada não existe. Se não houver pessoas no campo, a comida também não é cultivada, não é armazenada, não é, digamos assim, não é criada. E se não houver pessoas a trabalhar nas lojas, também não existe meio de comprar alimento e de comprar coisas. Voltaríamos há uns 4, 5 mil anos atrás, onde não havia dinheiro. Já havia formas de troca e de bens, e já havia dinheiro, mas acaba por ser um pouco ambíguo falar do passado quando eu não vivi o passado. No entanto, a família também não deve ser ignorada, porque são eles que nos ensinam muitas vezes pelo Novo Testamento, em que diz que nós não devemos ensinar, mas devemos mostrar como fazer as coisas, sem ensinar como as coisas são feitas. Eu sei que não estou a obedecer ao Novo Testamento, porque acredito que existe um outro Testamento acima do Novo Testamento. Ou seja, existe o Antigo Testamento, que foi antes do nascimento de Jesus. Existe o Novo Testamento, que é um testamento do que nós estamos a viver até hoje. E acredito que exista um terceiro testamento, que é depois da vinda de Jesus. E é um testamento onde nós devemos ensinar para que não haja ignorantes. E como eu falei ontem, o ignorante não é aquele que não sabe porque não procura. É aquele que vê e que continua a não querer saber. E muitas vezes nós, o facto de vivermos numa lei que nos proíbe passar conhecimento sem ser por via de ensino regular, sem ser por matemática, por ciência, por história, que acaba por fazer com que as pessoas, umas saibam, outras não saibam, as que sabem aproveitam-se das que não sabem, e acabamos aqui numa luta em que são 7 cães a um osso e o osso não é de nenhum dos 7. Pronto. O osso é do oitavo que há de vir, mas que as pessoas querem aquele osso na mesma. E por isso temos que saber esperar pela nossa vez, temos que saber esperar por Deus, pela volta de Jesus, como se fala na Bíblia, e temos que saber esperar pela nossa vez. E isto entra aqui um bocadinho no terceiro pilar,
que é o pingar de Deus, que muitos de nós já ouviu pensamentos que não são seus e pensamentos de alguém que lhe deu um nome e que ignora esses pensamentos. E eu não ignoro, pelo contrário, ouço mais os pensamentos que usam esse nome, o nome que eu pedi para que me fosse dado e que me foi dado, e uso esse nome para filtrar todos os outros pensamentos. Ou seja, se eu tiver um pensamento que me diga faz isto, eu faço. Mas se me vier um pensamento que use esse nome que diga não faças, eu já não faço. E faço isto porque acredito que esse pensamento vem por intermédio do Espírito Santo, que vem por si só por intermédio de Deus, e por isso eu acredito que seja algo que devo fazer. E o facto de eu estar a ensinar isto é exatamente porque houve um pensamento que usou esse nome que diz: ensina, não tenhas medo de ensinar, é a tua vez de ensinar. E eu estou efetivamente a ensinar aquilo que estou a criar. Ainda não está finalizado, é verdade. Ainda falta muito para criar, é verdade. Mas passo a passo eu sei que vou maturar esta ideia, vou partilhar esta ideia com o mundo e quem sabe um dia será mais usado do que o Braille. Ou um dia será mais usado. O que o Braille não acredito, porque um cego não consegue ver os sinais de gesto, mas, por exemplo, a linguagem gestual. Se calhar um dia toda a gente entende a linguagem gestual. Independentemente de ser cego, surdo, mudo, os cegos se calhar não vão conseguir ver linguagem gestual, mas aí temos a fonética. Eu não estou a inventar algo para esquecer aquilo que já foi criado, mas estou sim a inventar algo para podermos universalizar a comunicação. E eu hoje não tenho mais nada para dizer, já me estendi demasiado neste vídeo. Muitos podem me chamar de maluca, muitos podem me chamar de ignorante, muitos podem me chamar de desonrada por não honrar o Novo Testamento. Eu apenas quero dizer que honro mais o Novo Testamento, mesmo não o conhecendo, porque as leituras que vou lendo, elas vão-me trazendo conhecimento, mas à medida que vou tendo esse conhecimento, também vem o pensamento que eu considero que vem do alto. E eu nunca vou poder ignorar esse pensamento, porque se o fizer, não estou a amar Deus. Se ignorar os sinais dos textos que leio, também estou a ignorar o povo. E se não tiver a sensibilidade de que nós todos somos uma grande família, apesar de muito dividida e de muito individualista, nós todos somos uma grande família, somos a família de Deus. E por isso nós devemos amar uns aos outros e não impor-nos aos outros. Eu por hoje não tenho mesmo mais nada para dizer. Desejo a todos então a continuação de um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e um bem-aja.